Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 21. Quero te convidar a um tempo de meditação na palavra. Livro de Josué, no capítulo de número 21, nós vamos ler do verso 43 ao 45. Livro de Josué, capítulo de número 21. Nós vamos ler do verso 43 ao 45. Todos acharam? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Tem gente procurando, amém? Josué, capítulo 21, do verso 43 até o 45, diz assim: Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra sob juramento. Havia prometido, sobre juramento, havia dado prometido aos seus pais, eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou na mão dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Capítulo 22, do 10 em diante. Capítulo 22 agora, do 10 ao 20, diz assim: Quando chegar à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Rubens, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Versículo 13. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, ao filho de Rubi, aos filhos de Gade, à meia tribo de Manassés. Com eles foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Rubi, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e lhe falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou iniquidade de Peor, de que hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir ao Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passe para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tome posse entre nós. Porém, não se rebele contra o Senhor, nem se rebele contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aqueles homens não morreu sozinho na sua iniquidade. Somente até aqui, tomai seu assento, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado nessa manhã, primeiro pelo privilégio de deitar, acordar e estar de pé. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela vida que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade de retornar ao templo, santuário, lugar aonde nós nos reunimos para adorar o Teu santo nome.
Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pelo primeiro domingo do mês, dia esse que nós nos reunimos para participar da mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos, pela nossa vida. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor tem nos dado através do seu Filho Jesus. Somos gratos, Senhor, por tudo, e em gratidão nós entramos nesse lugar para te adorar, Senhor. Agora precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar na mensagem, eu sempre faço isso na ceia, quero trazer algumas informações aos irmãos. Primeiro, estou muito grato ao Senhor, porque Deus tem nos dado a oportunidade de planejar e Ele tem sido o executor da obra, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós temos avançado em alguns propósitos da nossa igreja. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu vejo a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua fidelidade, sobre a vida da igreja. Então, para nós, é uma alegria muito grande. No mês passado, quando nós estávamos aqui no momento da ceia, me lembro que preguei uma palavra nesse mesmo livro, capítulo 24, versículo de número 15, 14 e 15, falando das famílias. Eu havia comentado com a igreja que no mês de maio, se Deus assim permitisse e fosse da vontade dele, nós iríamos adquirir mais uma coisa, mais uma conquista. E nós estamos aqui hoje agradecendo a Deus. Nós não temos, alguns irmãos tinham dificuldade em enxergar lá de trás para cá, então nós decidimos fazer algo, colocar um telão que melhorasse a visualização dos irmãos, e assim foi. Graças a Deus nós estamos felizes. Quero fazer agradecimento. Quero agradecer, quem me ajudou na negociação final foi o Wesley. Deus abençoe o Wesley, muito obrigado. Eu já estava cansado, irmão, não aguentava mais fazendo cotação, um monte de coisa, correndo atrás. No final, na reunião da Junta Diaconal, o Wesley se colocou à disposição e aí ele finalizou o restante e acompanhou também a instalação em alguns momentos. Eu quero agradecer o pastor Jair também, que passou o dia todo aqui acompanhando a instalação. Fora isso, nós tivemos alguns trabalhos antes da instalação. O João, junto com o Robson e mais alguns irmãos, nós tivemos que passar o cabo de rede aqui, dá trabalho, houve muitas modificações. Esse telão ele é instalado em um fio, que é uma ligação própria dele. Tivemos que trazer um fio lá do relógio para cá, fazer aterramento. Ou seja, além de todo esse trabalho, é despesa, é mais dinheiro. Fio é caro, tudo é complicado. E cada coisa que ia aparecendo, parecia que o desânimo ia chegando. Mas Deus foi bom, a gente conseguiu fazer tudo, resolvemos tudo. Está aqui, glória a Deus. Na última reunião da Junta Diaconal, eu havia falado falei, irmão, estou cansado, é muita coisa que a gente tem que fazer, e a gente vai dar um tempo, depois que a gente colocar o telão, a gente não vai prosseguir com mais nenhuma obra, fazer mais nada. Vamos pegar o segundo semestre agora para a gente descansar. Mas, irmãos, o meu coração não permite isso. Quem me conhece. Então, hoje eu estou aqui lançando o nosso próximo passo. Como eu havia falado, nós vamos agora nos direcionar a fazer a nova fachada da nossa igreja. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Então, é um sonho, desde quando eu cheguei aqui, de mudar essa fachada. Eu acho que a fachada comunica muito o que tem aqui dentro, Nós temos um templo bonito, confortável, uma bonita igreja. Nós temos investido em várias áreas internamente. Às vezes, a fachada da igreja não comunica o templo. Então, nós queremos, a partir já de agora, começar a trabalhar para a construção da nossa fachada da igreja. Amém? Nós temos um projeto pronto, temos desenho pronto, temos tudo aprovado, mas eu vou pedir para modificar algumas coisas, vou apresentar novamente a Junta Diaconal e a gente vai construindo junto a nova fachada da igreja. A primeira, como os irmãos não me conheciam, eu fiz tudo sozinho. Mas a igreja não é minha, aqui tudo é dele, como a gente cantou. Eu estou aqui de passagem, estou aqui por um tempo, não sei até quando, no momento oportuno. Deus sabe o momento, Deus sabe por que me trouxe para cá. Então, eu tenho um tempo, e no tempo que eu estiver, estarei fazendo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então, vou me reunir novamente com a Junta Diaconal, a gente vai repensar a frente da igreja.
E eu espero, em breve, apresentar o desenho para os irmãos e a gente começar essa obra. Amém, irmão? Então, a gente está aqui feliz, agradecendo ao Senhor, vendo que Deus tem sido bom para conosco. Eu quero pregar hoje, irmãos, sobre o altar do outro lado do Jordão. Quero hoje aplicar 4 lições que essa mensagem nos ensina. Então, te convido por 40 minutos, prestar atenção na mensagem, porque Deus quer te orientar em 4 áreas da sua vida. A vitória, irmãos, dada à nação de Israel, é o que nós lemos no capítulo 21. Ela não aconteceu por acaso, irmãos. Vitória não acontece por acaso. Guarde isso. Nenhuma vitória é fruto de um acaso. Essa vitória, irmãos, ela primeiro foi resultado do agir de Deus sobre a vida do povo, porque havia uma promessa. Nós lemos isso aqui no capítulo de número 22, 21, lá no final. Tudo o que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Então, o primeiro ponto é que foi resultado de uma promessa. A segunda coisa só aconteceu por causa da liderança que Deus havia posto. Deus levantou Josué para aquele propósito. Amém? Então, Josué, a liderança de Josué para aquele propósito foi o segundo passo. Mas havia um passo mais importante, não que os outros não fossem, mas que era o resultado para que isso tudo acontecesse. Foi a união das tribos e o esforço. A gente vai observar no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, Deus chamando Josué, prometendo a Josué, e lhe entregando um povo para entregar depois a eles a terra. Versículo 10, eles se reúnem em Gilgal, reúne as tribos, e a partir daquele momento, as 12 tribos se tornam uma nação. As 12 tribos de Israel se tornaram, de fato, uma nação. Então, a união das tribos e os esforços contribuiu, a cooperação deles contribuiu para toda essa conquista. Chegar até o capítulo 21, no final, para ler essa conclusão, irmãos, porque aqui a conclusão é o seguinte: Josué ele repartiu a terra, entregou a herança, todo mundo já está no seu lugar. Tomaram posse da terra, era o ápice do momento, era o cumprimento da promessa. Não havia mais nada a fazer. Deus havia prometido a Abraão isso em Gênesis, capítulo 14, do verso 18 a 21. E havia passado 430 anos, e eles agora, de fato, tomam posse da promessa. Ouvir, irmãos, da parte de Josué essa palavra, era agora viver o repouso. Acabou tudo. Não há mais inimigo. Todos foram vencidos. Já tomamos posse da terra. Ninguém resistiu, Deus de Israel. Já estamos agora como um povo unido, uma nação construída. Deus cumpriu a promessa. E agora era só descansar. E eu começo a minha palavra justamente te orientando a partir daqui. Eles haviam vencido todos os inimigos externos. E todas as forças deles eram ligadas aos inimigos externos. Capítulo 12 de Josué, eles venceram 31 reis, 31 nação, 31 povos. Eles lutaram e venceram, como eu disse, primeiro, porque havia uma promessa de Deus. Segundo, porque Deus instituiu uma liderança para aquele propósito. Terceiro, porque eles, pela primeira vez, em tribo, se tornaram um único povo, se tornaram uma nação. O capítulo de número 22, ele começa de forma que agora Josué vai liberar uma palavra às 2 tribos e meias de Gade, Rubens e Manassés.
Por isso que nós lemos várias vezes aqui a partir do versículo 10. Então, quero primeiro trazer o que está acontecendo. Quando Josué, irmãos, ele chegou até o Jordão, as 2 tribos e meias, que eram os Rubenitas, os Gatitas e Manassés, eles pediram terra do outro lado do Jordão, ou seja, o Jordão era um rio, e eles falaram, a gente pode ficar nessa terra? Eles falaram, pode ficar aqui. E aí, Moisés, então, assim faz. Só que quando eles atravessam o Jordão para conquistar a terra, essas 2 tribos e meia atravessam com eles. Por isso que eles se tornaram uma nação. Eles não abriram mão de ajudar os seus irmãos, eles foram para lá lutar. Eles abriram mão das suas terras e foram lutar junto com eles. E eles atravessam o Jordão, enfrentam Jericó, enfrentam Ai, enfrentam várias nações e reinos, e eles vão avançando, conquistando e avançando sobre a terra. O capítulo 22, do primeiro verso até o verso 9, Josué está abençoando eles para devolver eles para a terra deles. Eles têm agora que atravessar o Jordão de volta e ir para o outro lado e tomar posse, ou seja, voltar para a terra deles. Eles haviam recebido essa herança, estavam felizes, e agora Josué o abençoa e fala, estou liberando vocês lutaram com a gente, volta para a terra de vocês, vão tomar posse, os inimigos já foram expulsos, está todo mundo lá, volte em paz, que Deus abençoe a vocês. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a gratidão de Josué, mas eu vejo um fato muito interessante. A força que existe na unidade. Essas 2 tribos e meio, tanto a Rubens quanto o Gad e a meia tribo de Manassés, eles poderiam dizer o seguinte, nós vamos cruzar o braço, nós não vamos atravessar o Jordão, nós já temos a nossa terra, temos a nossa posse, nós já conquistamos, vocês se virem. Mas não, eles não abriram mão da unidade, eles não abriram mão da visão de nação, eles não abriram mão da visão de povo e entenderam que mesmo eles já tendo conseguido a herança, eles precisavam agora ajudar os seus irmãos a conquistar. Então, voltar para a terra era uma palavra de gratidão de Josué, porque eles não abriram mão da unidade. Eles não abriram mão de estar com seus irmãos e eles se envolveram na vitória dos seus irmãos. Então, a primeira lição que eu aprendo da gratidão de Josué é que essa unidade, ela foi resultado para que eles conquistassem. A outra coisa que eu aprendo, irmãos, está no Salmo de número 133. O Senhor vai dizer assim, aonde a unidade, o Senhor faz o quê? Ele ordena a bênção. Lembra do Salmo de número 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e aí vai falando que vai descendo sobre a roupa de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção. Esses versículos, geralmente, quando nós pregamos esse texto, a gente às vezes esquece de lembrar que a bênção ela é resultado de pessoas, irmãos. Nada acontece se pessoas não se envolverem em algumas coisas. Então, a vitória que a igreja hoje está vivendo, ou a vitória que alguma área você está vivendo, é resultado de alguém, de alguma coisa, do envolvimento. Nós só conseguimos chegar em algum lugar
não é por mérito próprio somente. Primeiro, porque Deus é conosco. Segundo, pelo nosso esforço. E terceiro, porque Deus sempre envia pessoas em nosso caminho, seja para nos abençoar, seja para nos dar uma palavra, para orar por nós. Sempre vai aparecer alguém na história no meio de tudo isso. Então não existe vitória isolada, irmãos. Não existe vitória isolada. A vitória sempre tem alguém que está fazendo parte desse momento. E ali Josué, irmão, está liberando uma palavra de gratidão, mostrando para eles o quanto eles foram importantes. E agora ele está ordenando a bênção sobre eles, liberando uma bênção sobre eles e devolvendo eles para a terra. E como eu disse, irmãos, esse momento aqui, todos os inimigos externos haviam sido vencidos, todos eles. O que o povo de Israel não esperava era que o inimigo, o que estava oculto, não que era visível, ele agora iria operar em uma outra esfera. E eu quero te dar algumas orientações para você entender como que o diabo trabalha, irmão. Como que ele trabalha? Ele trabalha de forma sorrateira, muitas das vezes invisível, porque somente quem tem olhos espirituais contempla. Muitas das vezes ele vai entrando e a gente não vai percebendo. Mas se ele não consegue destruir por fora, ele tenta minar por dentro. Se ele não consegue nos vencer lá fora, ele tenta nos minar por dentro. Então, irmãos, a orientação que eu quero te dar agora, ela vai valer para a sua vida pessoal, para as suas decisões pessoais, para o seu trabalho, para a sua família, para todas as áreas. Deus hoje quer te orientar a entender como o inimigo trabalha. Se o inimigo não conseguir vencer do lado de fora, ele vai tentar nos destruir do lado de dentro. Josué 22, 10 diz que eles construíram um altar. E a Bíblia vai dizer que era um altar de grande proporção. O que está acontecendo? Eles voltaram para o outro lado do Jordão, há um rio que os separe, e eles decidiram, na beira do rio, construir um grande altar. O que separa essas 2 tribos e meia é um rio. E agora os irmãos que estavam do lado de lá do rio, as 10 tribos e meia, eles começaram a olhar para aquilo, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles estão construindo um altar. E o inimigo agora olha para coloca no coração deles aquela construção, um meio de destruir as 2 tribos e meia. Eles não sabem o que está acontecendo do outro lado, e eles estão percebendo os irmãos construindo um altar, e o inimigo agora, através desse gesto, começa a minar o coração deles. O objetivo da construção era espiritual, mas quem estava do outro lado não entendia o que estava sendo construído. O objetivo do que eles estavam fazendo era um memorial, mas quem estava do outro lado não entendia o que estava sendo feito. Até que, no capítulo 22, no versículo de número 11, o inimigo se manifesta. Diz assim: os filhos de Israel ouviram dizer. Os filhos de Israel ouviram dizer. Não sei como está na sua Bíblia, alguém pode projetar aí alguma versão? Josué 22, 11, lá na parte A. Os filhos de Israel ouviram dizer. Eles ouviram dizer sobre a construção, sobre esse altar que estava sendo feito. Irmãos,
Cuidado com esses ouviram dizer. Cuidado. Pessoas têm nome, irmão. E se o ouviu dizer, não aparece o nome da pessoa. Por que que o autor não relata o nome da pessoa? Porque o fato, o ouviu dizer, foi se espalhando. O inimigo conseguiu minar o coração de uma pessoa. E essa pessoa, está tudo em paz, irmãos. Os inimigos externos já haviam sido derrotados. O texto vai falar isso no capítulo 21, 44. Eu vou ler de novo para você entender. O Senhor lhe deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais, ou seja, a Abraão e aos patriarcas. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Todos foram vencidos. E todos o Senhor entregou nas suas mãos. Externamente, tudo em paz, inimigo vencido. Só que o diabo ele não desiste. Quando ele não consegue vencer do lado de fora, ele vai armar as estratégias do lado de dentro. Cuidado, querido, porque às vezes nós não percebemos isso. Há irmãos que não se falam, filhos que não falam com pai, pai que não fala com filhos, mãe que não fala com filhos, pessoas que não se aproximam. Porque, nós já vencemos do lado de fora, mas o inimigo ele vem de forma sorrateira para nos destruir do lado de dentro. Ele vai corroendo de dentro para fora. Era o que ele estava tentando fazer. Corroer o povo de dentro para fora. Então, surge a pérola, né? Os filhos de Israel ouviram dizer. Quem disse? O texto não fala. O que diz? Também não fala, né? Então, pessoas têm nome, irmãos. História tem personagem. Eu nunca vi nenhuma história sem um personagem. A história precisa ter um personagem. Então, eu vou dar uma palavra aqui para a igreja, irmão. Talvez eu seja pesado de língua aqui, tá, irmão? Mas me entenda. Se não tem nome, se não é um fato, é fofoca. Se não tem nome, se não é um fato, é uma fofoca, irmão. E foi o que aconteceu aqui, é o que está acontecendo. Os filhos de Israel ouviram dizer. E agora, irmãos, o que vai acontecer a partir daqui é pior ainda. Diz o versículo 11, os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Rúben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do outro lado de Israel. E de fato eles estavam fazendo. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Irmãos, está se levantando um exército de 10 tribos e meias para brigar contra os seus irmãos. Irmãos esses que atravessaram o Jordão, se uniram em uma tribo, em uma nação, e foram vencer os inimigos junto com eles, para eles conquistarem a terra. Esses irmãos. Quantas vezes nós desconsideramos o que as pessoas fez pela gente, irmão? Por que nós desconsideramos o que as pessoas fizeram? Porque nós desconsideramos as bênçãos que as pessoas às vezes nos permitiram viver, os momentos que nos permitiu viver. Por que nós desconsideramos as ações? Porque nós desconsideramos as amizades,
Porque nós desconsideramos aquele que orou com a gente, que chorou com a gente, que lutou com a gente, que entrou contigo na guerra, querido. Por que nós desconsideramos o passado de quem estava chorando contigo? Por que nós desconsideramos essas pessoas? Irmãos, parece que passou um apagão na cabeça deles. Eles se reúnem em guerra contra eles. Sabe o que o inimigo está tentando fazer? O inimigo decidiu destruir, já que ele não conseguiu. Irmão, isso aqui é muito sério. A promessa de Deus era sobre 12 tribos que se formariam uma nação. E eles conseguiram chegar aonde chegaram. E agora, o inimigo quer destruir 2,5 tribos. Ou seja, eles haviam vencido alguma coisa, mas agora o inimigo está armando para destruir a promessa. O inimigo está armando para destruir o povo, para destruir a nação. E eu quero lhe falar, querida, a gente precisa, já estou mudando aqui o tópico, mas a gente precisa estar atento com os ouvir dizer da vida. Cuidado. A gente precisa estar atento, irmãos, a esses pontos da nossa vida. Atento. Principalmente se talvez alguém percebe que a gente tem facilidade para ouvir, mas a gente também tem facilidade para falar. Então a gente vai ser o meio para ser usado para alguma situação se a gente não tiver ligado. Esse fato, ele vai se desencadeando a uma guerra que está em curso. Eles agora não estão se reunindo para paz, para edificação. Eles agora estão se reunindo. O texto vai falar que eles se reuniram em Siló para fazer guerra contra seus irmãos. Não é uma reunião de edificação. Não é uma reunião para abençoar vidas. Eles não estão juntos novamente, porque eles já haviam tomado a terra. Eles se reúnem em Siló novamente. E essa reunião é uma reunião de destruição. A única pessoa que ainda não apareceu ali, está lá, é o inimigo. A única pessoa que está no meio e ninguém consegue perceber é o diabo. E ele está destruindo por dentro, corroendo essas pessoas, corroendo a nação, corroendo esse povo, e ninguém percebe. Até que, versículo 13, a Bíblia vai dizer: e os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eliezer, aos filhos de Rúben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés. E com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um chefe da casa de seus pais. O texto é muito interessante, porque eu estava meditando nisso aqui, eu falei, quando Deus levanta o sacerdote Finéia junto com 10 chefes. Por que Josué, que é o líder, ele não se apresenta? Foi a pergunta que eu fiz para o texto. Josué não era a liderança do povo. Josué não era aquele que era o líder, que havia chegado com o povo, porque até então a Bíblia está falando de Josué, e agora fala do sacerdote Finéias. E é ele que vai lá, ele é o representante com mais 10 chefes. Por que Josué ele não aparece? Por que não é Josué que ele encabeçou esse levante ou para resolver isso? Por que no texto Deus levanta um sacerdote? Por quê? E foi a pergunta que eu fiquei olhando para esse texto e tentando entender o que Deus queria ensinar. Irmãos, somente quem é espiritual entende e tem discernimento das coisas do Espírito. Quem é carnal não vai ver o inimigo agindo.
Por isso que há pessoas que elas não conseguem estar junto, porque a visão é carnal. Quando há uma visão espiritual, irmão, não tem nada que nos separe. Quando tem uma visão espiritual, quem vai embora é o inimigo da nossa alma. Quando há uma visão espiritual, não há espaço para qualquer tipo de comentário. Sabe o que Finéia vai fazer? Finéia vai lá e ele quer saber do fato, ele quer resolver tete a tete. Ele quebra o ouvido, dizer, ele vai conversar, irmãos. A gente já entendeu isso, uma boa conversa resolve as coisas, irmãos. Quantas vezes as pessoas ficam se corroendo, mas não têm a coragem de ir conversar com a outra pessoa. Fica se corroendo. Ah, mas fulano, disseram que fulano falou isso de mim. Disseram isso, disseram aquilo. Vai lá, irmãos. Só quem é espiritual tem coragem de fazer isso. Josué era um homem de quê? De guerra. Eu acho que ele já estava até no meio do povo. Vamos lá, vamos pegar esse pessoal. Conjectura, tá, irmão? A Bíblia não afirma. Tá? Mas Finéias, ele olha para aquilo que está se formando. E ele olha com um olhar que ninguém está olhando. E é esse o olhar que Deus quer que você tenha hoje. Que Deus abra os seus olhos espirituais para você enxergar as coisas espirituais e as coisas do Espírito. Que Deus abra os seus olhos espirituais para você entender e discernir as coisas espirituais. Que Deus te dê visão, que é o inimigo que está por trás, que é ele que está manipulando as coisas ou agindo de forma sorrateira. O nome dele não aparece, mas ele está lá armando a guerra, armando a bomba, reunindo o povo para se autodestruir. Finéias, ele vai conversar. Vamos lá. Vamos atravessar o Jordão. Eu acho que o problema nosso é que a gente não quer atravessar o Jordão. Se não me procurar, se não vir falar comigo, não é assim que a gente faz? A gente cheio de razão, né? A gente não vai. Mas eles decidiram atravessar o Jordão. E sabe qual a surpresa que eles têm? A primeira coisa é quando Finéias relata o que está acontecendo. Ele, a gente está fazendo isso. Porque a história, irmãos, que eles criaram na cabeça deles, era que eles estavam fazendo um altar. Esse altar, ele tinha um propósito deles criarem lá do lado deles algo espiritual e não precisar mais de voltar a Siló. Então, eles estavam criando o Deus dele, o altar deles, a adoração deles. Não era nada disso. E então, Finéias vai relatar o que estava acontecendo no meio do povo. O capítulo 22, o versículo 16, ele vai dizer isso, ele vai dizer assim: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor. Aí eu imagino eles, a gente? Que história é essa? Quem falou isso? Quem contou essa história? Nem a gente sabe disso. Percebe, irmãos, a profundidade que o inimigo criou. A situação, a história que ele criou, o fato que ele criou, o problema que foi criado lá do outro lado. E ele está relatando, ele está contando a história. Ele está falando dos seus irmãos, o que estão dizendo. Mas há um fato interessante nisso. Quando ele vai lá conversar e dizer o que está acontecendo, ele está dando aos seus irmãos o direito do contraditório. Nenhum julgamento, irmãos, pode acontecer
sem que a gente ouça o outro lado. Entendo o que está acontecendo aqui, irmão. Eles ouviram dizer, se reuniram em guerra e estavam indo para lutar contra os seus irmãos. Em nenhum momento eles deram a oportunidade de ouvir os irmãos, de saber de fato o que estava acontecendo, e eles estão indo para lá para guerrear. Eu imagino os irmãos vendo eles chegando para matar todo mundo, porque era assim que Israel agia. Mas agora, o texto me ensina que Finéias tem uma visão espiritual, e ele dá a eles a oportunidade, o direito de ser ouvido, de se defender e contar a história deles. Os antigos já diziam, né? Toda história tem duas visões. E aí, qual era a visão que eles tinham? O que foi criado na mente deles. Eu preguei há pouco tempo falando sobre isso, que o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. O inimigo vai criando guerras, 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 guerras e guerras. Depois que está todo mundo pilhado na guerra, aí ele solta. É o que está acontecendo aqui. A mente deles foram tomadas. A ideia foi firmada. O que alguém um dia disse se tornou um fato. E eles agora não estão mais nas suas terras, já estão em Siló, para guerrear contra os seus irmãos. E é isso que está acontecendo. Finéias vai lá, e aí os seus irmãos ficam surpresos com o fato. Não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Desarmaram a bomba, e na verdade era o diabo que estava armando tudo aquilo. Que na verdade o objetivo deles era um bom, irmãos. Eles estavam fazendo um altar, que era chamado o altar do testemunho, para que os filhos deles olhassem para aquele altar e vissem que do lado de lá tinha irmão deles. E para que eles nunca se esquecessem que um dia eles se reuniram todos juntos e lutaram juntos e venceram os inimigos. E quando alguém olhasse do outro lado do Jordão, lembrasse que os irmãos também estavam do outro lado. Então o altar não era um altar para sacrifício, era um altar de testemunho, para que as gerações se lembrassem que os irmãos estavam ali. Eu quero lhe fazer 4 perguntas e aqui encerrar minha mensagem. Até que ponto estamos unidos e envolvidos no mesmo propósito e visão quando se trata da obra de Deus? Primeiro, que a obra não é nossa, ela é de Deus. Então, se alguma coisa me tira da visão do reino, eu posso estar sendo alvo de alguma situação do inimigo da nossa alma. Então, o reino nos une. Então, até que ponto nós estamos unidos e envolvidos na visão do reino? E isso eu falo, irmãos, não somente para a igreja, eu falo para a sua casa, unido como família, unido no seu local de trabalho, unidos como parentela. Até que ponto vocês estão unidos? Porque essa é a visão de Deus sobre nós. Segunda coisa, como lidamos, irmãos, quando nós ouvimos dizer um fato ou quando algo chega até nós? Qual é a nossa atitude quando nós ouvimos dizer ou quando algo chega até nós? Minha atitude é alimentar esse fato ou encerrar essa conversa? Então, como que eu lido? Alguém chegou para mim e veio, porque assim começou, irmãos, começou em uma pessoa. Uma pessoa. E uma nação toda está inflamada. Uma pessoa começou essa história, que não aparece o nome, não aparece nada, e a nação está inflamada. Então, como nós fazemos quando nós ouvimos? Nós alimentamos o fato, passamos para frente. Eu ouvi dizer, e aí vai. Ou nós encerramos a conversa. Terceira lição.
Você percebe quando o inimigo vem de forma oculta e sorrateira? Você percebe quando o inimigo ele vem para gerar divisão entre irmãos, famílias, ou talvez no ambiente de trabalho? Qual é a sua percepção espiritual quando um fato se instala? Qual é a sua visão com relação àquilo? Então, nós precisamos fazer uma leitura espiritual do fato. Por isso, um sacerdote foi enviado. Quem tem visão espiritual discerne ou discerne as coisas do Espírito. Alguém, irmãos, no meio dessa casa, alguém no meio dessa família, alguém no meio dessa empresa precisa ter uma visão espiritual e perceber que às vezes o inimigo está querendo corroer por dentro. Porque do lado de fora nós já alcançamos e vencemos. Irmãos, a pior guerra que se trava é uma guerra dentro de casa, irmãos. A pior guerra que se trava é uma guerra no lugar de descanso. Lembra que eles chegaram na terra e eles estavam em repouso? O que acontece quando a gente está na nossa casa? Está todo mundo à vontade. A nossa casa é o nosso ambiente de descanso, de paz, de bênção. Ali não tem armas, irmãos. Não tem guerra. Aí o inimigo faz o quê? Vai tentar minar por dentro. Então, você percebe quando o inimigo vem de forma sorrateira, oculta, tentando criar divisão, tentando dividir. Você tem olhos espirituais para perceber? Então, guarde esse fato. E cuidado, irmãos, aqui eu encerro. Quando algo espiritual te incomoda, porque aqui eles estavam construindo um altar para testemunho. Quando algo espiritual te incomoda, é porque nós perdemos a espiritualidade. Se algo que está sendo feito de forma espiritual começa a nos incomodar, na verdade, eu que preciso rever a minha vida. Quando algo que é bom para nós começa agora a gerar determinada situação, então, irmãos, alguma coisa eu preciso rever. O que é espiritual, ou quem é espiritual, não se incomoda com determinadas coisas. Quer ver? Nós estamos nesse ambiente, louvando ao Senhor. Os louvores não nos incomodam, a gente veio para louvar a Deus. Ouvir um glória a Deus e aleluia também não nos incomoda, porque é para Ele, tudo é para Ele. Ficar sentado 40 minutos para ouvir uma palavra não nos importuna, porque nós paramos tudo para ouvir Deus falar. Então, se algo espiritual te incomoda, talvez é você que perdeu a visão espiritual. O seu olhar se tornou um olhar carnal e você não está conseguindo discernir mais as coisas espirituais. Eu acho que a pior coisa que aconteceu no meio deles é que eles não discerniram as coisas espirituais. E a gente precisa voltar a discernir as coisas do Espírito. Eu quero encerrar com uma palavra. Pedro, Jesus está conversando com os homens, e ele pergunta, quem vós dizeis que eu sou? Aí um diz, tu és João Batista, tu és esse, tu és aquilo. Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, não foi a carne, nem o sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. Logo depois, Jesus muda o discurso. Depois do que ele fala, olha, eu vou entregar a minha vida. E eu serei morto. E ele vai narrando o fato. E aí Pedro, tomado pelo ímpeto, ele diz, não, Senhor, não permitirei que isso aconteça. E aí Jesus diz para o mesmo Pedro, para trás de mim, Satanás. Para o mesmo Pedro. Para trás de mim, Satanás. Ele percebeu que agora era o inimigo que estava usando a boca dele.
E nós precisamos aprender. Quando a gente tem uma visão espiritual, a gente olha e fala, não venho sozinho. Não é verdade, irmão? A gente olha e fala, não venho sozinho. Eu te repreendo em nome de Jesus. Se alguém tivesse autoridade para repreender no início, esse texto não estaria aqui. Mas ninguém viu, porque as coisas espirituais começou a incomodar o povo do outro lado. E eles agora, com uma visão carnal, e já não tinham mais visão espiritual, eles se perderam no meio das coisas, e eles começaram a lutar querendo lutar contra os seus irmãos. Eu quero encerrar a minha palavra nesse momento, deixando um tempo para orar por você. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar à oração. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem você ficará mais atento com aquilo que o inimigo tenta contra a nossa vida. Se há alguma coisa, irmãos, que tem tirado a tua paz dentro de casa, e quando você chega nesse ambiente, a paz aqui, tem alguma coisa que precisa ser repreendido dentro do seu lar. Deus te trouxe aqui hoje para um posicionamento, irmãos, para um posicionamento. Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar que o inimigo, ele trabalha de forma invisível, sorrateira, o nome dele não aparece, mas ele está querendo criar guerra e divisão no meio do povo. Deus hoje quer unir a tua família. Deus hoje quer unir a sua casa. Deus hoje quer unir propósito. Deus hoje quer unir visão. Deus quer trazer unidade no meio da nossa casa, da nossa vida.